Salve, salve amigos da hidrologia! Aqui é o professor Carlos Roberto e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos começar uma aplicação prática, né, de simulação de escoamentos de fluidos não newtonianos, do tipo lama e detritos. A gente já viu, né, toda a parte teórica do curso e que nos habilita então para uma aplicação prática agora. Para essa aplicação prática, nós vamos usar, né, um exemplo aqui do tutorial do próprio RecRais, que está na página do RecRais, aqui, né, na página de guias e tutoriais. Tem um item aqui na parte de tutoriais, que é a parte de modelagem de um tubo cortado pela metade, né, um tubo semicircular, uma modelagem bidimensional com fluido não newtoniano. Tá? Então a gente vai fazer essa aplicação, né, do zero, seguindo esse tutorial aqui, que está também como videoaula, e só que está todo em inglês, né? Então eu vou traduzir para vocês, né, esse tutorial em português. Inclusive o projeto dessa aplicação está aqui, mas a gente vai fazer o projeto do zero, tá bom? E antes de começar essa videoaula prática, né, da simulação de escoamento de fluidos não newtonianos, né, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aí o seu like, compartilharem esse vídeo e também, né, se inscreverem no nosso canal. Fazendo isso, vocês vão contribuir para aumentar, né, a relevância desse conteúdo e, consequentemente, né, também aumentando a relevância, né, e da nossa área de recursos hídricos e meio ambiente. Mas sem mais delongas, vamos direto então para a primeira parte dessa aplicação prática desse exemplo. Pessoal, esse exemplo aqui, ele é baseado num experimento, né, num experimento científico. Então, isso foi feito em laboratório, né, um experimento, né, um escoamento em um tubo circular cortado pela metade, né, um tubo circular, ele cortaram pela metade, colocaram uma inclinaçãozinha, tá, uma declividade nesse tubo e introduziram então um fluido, né, não newtoniano, que seria a lama. E aí essa lama ela escoou ao longo dessa tubulação de 10 metros, de montante para jusante, certo? E nesse caminho, né, o fluido não newtoniano ele apresentou suas características de escoamento, né, de velocidade e de nível, né, o nível que ele alcançou ali dentro da tubulação, tá, para uma determinada vazão, né, de montante e também para uma determinada declividade. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai reproduzir esse estudo experimental, certo? Que foi feito aqui nesse artigo, né? Tem todos os detalhes e a gente vai tentar reproduzir esse estudo no RecRais. Bom, outra coisa importante aqui, né, é a caracterização da geometria dentro do RecRais. Então, para facilitar o entendimento, eu fiz esse esquema, né, de como a geometria ela vai ser representada no RecRais. Bom, basicamente, o que a gente tem aqui são duas seções, né? Uma seção de montante, onde o diâmetro da tubulação é de 14,6 centímetros, então o raio é a metade disso, né? 0,073 metros, ou seja, 7,3 centímetros. A tubulação é de 10 metros, então aqui você vê que o x é 0, e aqui nessa seção de jusante o x é 10. Nesse ponto aqui, a gente tem que o y, né, é igual ao raio, e nesse ponto aqui o y é igual ao diâmetro, certo? Então, a gente tem aqui as coordenadas, né, exatamente para georreferenciar a geometria aqui do problema, certo? Desse estudo experimental. Então, a tubulação de 10 metros, a gente tem um diâmetro de 14,6 centímetros, e aqui é uma foto, né, de uma tubulação de uma calha.
uma calha, né, em 3D, que a gente visualiza bem, né, como é que foi feito o experimento. Então, o fluido, ele entrou aqui nessa seção de montante e, em função da declividade, ele foi escoando até chegar à seção de jusante. Então, uma característica, né, desse escoamento é essa formação aqui da cabeça do fluido, essa parte, né, que vai na frente, né, do escoamento, essa cabeça aqui em formato de cunha, certo? Então tem essa característica, tá, pessoal? Sempre tem essa característica. Então, uma pergunta é, será que o REC-RAIS vai conseguir representar essa característica, né, da frente do escoamento sem cunha? Bom, como ele poderia representar essa característica? Daria para representar isso usando uma aproximação unidimensional? Não, infelizmente não, não é possível, teria que usar uma aproximação bidimensional. Então o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer uma representação bidimensional dessa geometria aqui, certo? Mas partindo de uma aproximação unidimensional, como vocês estão vendo aqui nesse esquema, né? Uma seção de montante, uma de jusante, o comprimento aqui de 10 metros, e a partir dessa seção a gente vai converter essa geometria unidimensional para bidimensional. Então a gente vai criar toda a grade bidimensional baseado nesse esquema unidimensional, tá bom? Dados do problema, isso obtidos também no artigo. O end-money, né, que representa a rugosidade da tubulação, 0,016. A declividade dessa calha é de 0,1853 metros por metro. Então, a gente tem uma declividade bem significativa aqui, né? Então, é um tubo bem inclinado aqui para que o escoamento ele possa acontecer. A vazão de montante é de 1,89 litros por segundo, ou 0,00189 metros cúbicos por segundo. A tensão de desalhamento, limite para o escoamento. Lembrando que esse parâmetro já faz parte do modelo reológico que a gente vai utilizar. E isso foi caracterizado também em laboratório, né, que seria a, a relação, né, entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação. Então, isso foi caracterizado, né, em laboratório, e essa tensão de cisalhamento limite para o escoamento, que faz com que o escoamento ele aconteça, é de 98 Pascal. A viscosidade dinâmica do fluido de 1,82 Pascal por segundo. A concentração de sólidos na amostra do fluido é de 69,2%. Tá? Então tem essas três informações referente ao fluido não newtoniano. As duas primeiras relacionadas à reologia e a última aqui relacionado à concentração de sólidos na amostra. Tá bom, pessoal? Então a gente precisa ter em mente, né, essa geometria, porque a gente vai tentar reproduzir essa geometria no REC-RAIS. Tá bom? Então vamos direto então para o REC-RAIS tentar reproduzir essa geometria. Eu vou deixar o arquivo aqui, tá? E a gente vai pegando as informações à medida que a gente precisa. Então vamos fazer do zero, né? Então eu vou abrir o meu REC-RAIS. Nesse exemplo eu vou usar a versão 6.3.1, já a versão onde já tem, né, toda essa base para simulação de fluidos não newtonianos. Então eu vou usar essa versão. E eu vou criar um projeto do zero. Então, para criar um projeto do zero, a gente vem aqui em File, New Project, e a gente vai colocar esse projeto numa pasta. Então, o que é que eu fiz? Eu criei uma pasta aqui, ó, chamada REC-RAIS, e eu já criei uma pasta aqui chamada NN-calha, né? NN de não newtoniano. Né? Então, eu vou colocar aqui, né, dentro dessa pasta o projeto do REC-RAIS. Então, NN-calha. E eu vou chamar esse projeto de NN Calha 2D, tá bom? Por quê? Porque a gente vai fazer uma simulação bidimensional, tá? Vai partir de uma geometria unidimensional e depois converter ela para bidimensional. Então eu vou chamar ela de NN Calha 2D. Dê um OK. Ele está falando aqui que o sistema de unidades vai ser configurado aqui para o sistema de unidade dos Estados Unidos, mas isso pode ser mudado tranquilamente. Vou colocar OK e depois a gente muda.
Bom, então projeto criado, vou mudar o sistema de coordenadas, então eu venho aqui em Options, sistema de unidades aqui, e vou escolher a opção de sistema internacional, tá? Então sistema métrico. Até vou marcar essa opção aqui de configurar como padrão para novos projetos também, tá? Então, ok, ok, e aí eu já tenho aqui o meu sistema de unidades no sistema internacional de unidades, né? Sistema métrico. Muito bem, criei o projeto e o próximo passo agora é criar a geometria, né, desse problema aqui. Para criar a geometria, a gente vai aqui na opção de editar dados geométricos do RecRais, ou aqui diretamente nesse botão na barra de ferramentas, ou então vocês vão vir aqui em editar Geometric Data, né, também vocês vão acessar o mesmo formulário. Então eu vou aqui pelo botão mesmo, que é o acesso mais rápido. A gente tem aqui então o formulário, né, dos dados de geometria, e aí a gente vai então criar, né, o esquema unidimensional e depois de criar esse esquema unidimensional, converter, né, para um esquema bidimensional. Isso é possível fazer dentro do RecRais. Então vamos lá, vamos criar o esquema unidimensional, né, o primeiro passo. Então vou vir aqui em trecho de rio, clicar aqui, ó, adicionar um novo trecho de rio. Vou clicar aqui no ponto, vocês observem que não está georreferenciado ainda, né? Então eu estou clicando em um ponto qualquer aqui, um ponto mais à esquerda dessa janela, e eu vou clicar aqui mais ou menos numa linha reta, não precisa ser reto, né? Vai ficar um pouquinho torta, mas não precisa. E aí, para finalizar, eu clico duas vezes. Então, eu tenho a seção de montante, eu tenho um ponto aqui de montante e um ponto de jusante. Ainda não tenho as seções transversais. Aqui eu criei o trecho. Ele pede para eu colocar o nome do rio, eu vou colocar aqui Calha, nome Calha, e vou colocar aqui o nome do trecho como principal. Só tem ele mesmo, né? Poderia ser único, principal. Lembrando que os nomes aqui a gente não pode colocar acento, espaço, caractere especial, né? Porque a gente está trabalhando com software um software dos Estados Unidos, né? Então, não coloquem espaços, nem caracteres especiais, nem acento. Ok, então ele criou aqui o meu trecho de rio, certo? Criado o meu trecho de rio, eu vou criar então as seções transversais. Tá, mas tá bom, vamos criar as seções transversais. Vamos direto aqui. Nas seções transversais a gente vem aqui nessa opção de Cross Sections, editar ou adicionar seções transversais. A gente não tem nenhuma seção transversal aqui na minha geometria. E para facilitar essa geometria aqui, ó, que a gente está vendo, né, que é um tubo, né, semicircular, inclinado, que tem essas características aqui, né, o diâmetro de 14,6 centímetros. O que é que eu fiz aqui para vocês? Eu criei uma parte aqui, dados, que eu vou compartilhar com vocês, onde eu coloco as coordenadas das seções transversais, tanto para a seção de montante x e y, como para a seção de jusante também x e y, tá? Então a gente só vai copiar e colar essas informações e aí a gente já vai ter a seção transversal já bem definida. Professor, onde é que você tirou essas informações? Essas informações a gente obteve, né, a partir da equação de uma circunferência. Então a gente aplicou a equação de uma circunferência e conseguiu obter, né, as informações de x e y para um espaçamento de x, né, constante. Tá bom? Então é bem simples, né? Seria só aplicar a equação da circunferência, mas aqui eu já trouxe isso já mapeado e pronto aqui para vocês. Tá bom? Então vou voltar para o RecRais em seções transversais e vou aqui nessa opção, né, de Options, adicionar nova seção transversal. Então, primeiro a seção transversal que a gente vai criar vai ser a seção de jusante. Então, vou colocar aqui ela como zero, lembrando que esse código numérico, os valores mais baixos são para seções de jusante e os códigos com numeração mais alto são para seções de montante, antes. Então, o zero quer dizer que seria essa seção mais a jusante que a gente tem, beleza?
Então eu vou colocar aqui código 0. Está aqui então, né, a minha área para eu digitar as coordenadas, então eu vou pegar a seção de jusante aqui, o x e y. Então eu venho aqui, selecionei tudo, Ctrl C, e vou colar aqui. Para colar tem que marcar essas duas colunas e dar um Ctrl V. Pronto. Feito isso, aplica aqui no Apply Data, e aí vocês vão ter, né, a seção transversal semicircular já. Vocês estão vendo aqui já o desenho dessa seção semicircular. Como essa é a seção já de jusante, a gente não tem o trecho, né, um trecho mais de jusante, outro trecho, então eu vou colocar o comprimento aqui para jusante 0, né, que esse é o trecho final, então posso colocar 0. Coeficiente de Money, então a gente vai pegar do artigo esse cara aqui, né, 0,016, então eu vou só copiar para cá, 0,16, canal, e também para a margem esquerda, no canal e a margem direita. Banklines, né? Onde é que estão as banklines? Aqui no topo, ó. Então, seria aqui no início e seria aqui no fim. Então, eu teria que pegar essa coordenada x, né, do início, para ser a minha margem esquerda, e a coordenada no final, que é a margem direita. Apply Data, e aí eu já tenho a seção de jusante. Beleza? Vamos para a seção agora, a seção de montante. Para a seção de montante, eu venho aqui em Options, adicionar a nova seção transversal e eu vou colocar, né, o código dessa seção de 10. Tá? Então, ela está a 10 metros, né, da seção de jusante. Então, eu poderia colocar outro número aqui, né, mas teria que ser maior do que 0, né, porque quanto maior o número, o RecRaiz ele sabe, né, que a numeração, né, da topologia sempre é de um número maior para menor. Então, esse é o código da estação. Estou colocando 10 aqui, né, porque a gente sabe que a distância é de 10 metros, mas não é por conta da distância. Né? Então, eu vou colocar o código 10, né, só para a gente lembrar que está a 10 metros de distância da seção de jusante. Vou dar um OK, ele limpou, né, todos os campos. Eu tenho que colocar aqui as coordenadas da seção transversal, então eu vou copiar aqui as coordenadas da seção de montante, XY, copiei, colei, dá um Apply Data, ele já aparece aqui. E agora sim, né, o comprimento da seção, né, o comprimento do trecho até a seção que está mais ajusante. Aí sim eu vou colocar 10 metros, tá? Então 10, 10 e 10. O coeficiente de Money ele já pegou da seção anterior, beleza. E as margens, né? Onde é que está a minha margem esquerda e a minha margem direita. Tá? Colocar aqui, dar um Apply Data e aí já tenho as minhas seções transversais, minhas duas seções transversais. Vou fechar essa janela e a gente já observa aqui, ó, na geometria as seções transversais aqui, ó. 0 de jusante, 10 a de montante, tá? Agora, uma coisa que a gente falta fazer nessa parte da geometria é deixar essa geometria georreferenciada, né? Exatamente seguindo esse esquema aqui, ó. Esse esquema que a gente colocou no slide. Então, eu tenho umas coordenadas georreferenciadas da seção de montante e a seção de jusante também. Então, a gente vai georreferenciar em função dessas coordenadas aqui que a gente já mapeou aqui no slide, tá bom, pessoal? Então, vou voltar e como é que a gente faz isso? É muito simples aqui nesse formulário. Então, a gente vem aqui em GIS Tools, né, que são as ferramentas de SIG, né? E a gente vai, então, já referenciar primeiro o trecho, né? O trecho de rio. O trecho de rio seria esse cara aqui que está em azul, certo? O que está em azul. Então, a coordenada de montante é 0,0, né? O x é 0 e o y é 0,073. E no ponto mais ajusante, o x é 10 metros, e o y é a mesma coisa, né? 0,073. Tá bom? Então vamos lá e vamos só digitar. Você vê que não tá todo errado aqui, né? Então aqui é de montante e aqui é de jusante. Então vamos colocar aqui, ó. O x é 0 na de montante e o y seria o quê?
Isso aqui eu acho. Acho que é demontante. Se não for, a gente conserta aqui. Vamos lá. E o Y é 0,073. A de montante agora. O X é 10 e o Y 0,073. Ok? Então, feito isso, dou um OK e já tenho as coordenadas georreferenciadas. Você viu que ele deslocou, né, em relação ao esquema que estava anterior. Ele deu uma deslocada, foi aqui mais para baixo. Isso é uma questão só de visualização, né? Porque ele estava aqui perto do 00 da origem e ele se deslocou para essa posição. Não tem problema nenhum, né? Para a gente recentralizar isso aqui, basta vir aqui, ó, em Views e escolher essa última opção, Setting, Schematic Plot Extents. E clicar nessa opção aqui de Set Computed Extents. Ou seja, ele vai configurar exatamente para os limites da geometria. Então, clica aqui, dou um OK, e aí você já observa que ele centralizou, né, a minha geometria para os limites. Para finalizar essa parte, vamos georreferenciar também as seções transversais. Então, já referenciei o trecho, que é essa parte aqui de azul. Falta georreferenciar as seções transversais. Para isso, a gente vai vir de novo aqui em GIS Tools, e aí eu vou acessar a tabela das seções transversais. Bom, aqui eu tenho duas seções transversais, como vocês estão vendo, né? A 0, que é a de jusante, e a 10, que é a de montante. Vamos começar pela de montante. Quem é o X e quem é o Y? Então, vou vir aqui novamente no meu esquema, né? Ó, o X é 0, 0, X 0, Y 0, aqui nessa seção, né? E aí eu tenho na outra ponta da seção transversal, o X é 0 e o Y 0,146, certo? Então eu tenho essa definição. Muito bem. E do outro lado, eu tenho a margem esquerda e tenho a margem direita. Lembrando que no RecRais, a gente sempre tem que começar da margem esquerda para a margem direita. Então, se o meu escoamento é da esquerda para a direita, a minha margem esquerda é esse cara aqui e a minha margem direita é esse. Ok? Então, aqui eu tenho a margem esquerda, margem direita. Então, é só a gente ter esse cuidado, tá? Então, sempre começando da margem esquerda para a margem direita. Tá, pessoal? Então, é só digitar os valores. Então, vamos voltar aqui para a tela. Então, o X vai ser 0 na seção de montante. O Y vai ser 0,146. Na margem direita, o X é 0 e o Y também é 0. Muito bem. Vou agora para outra seção transversal, na seção de jusante, e vou digitar os valores. Então, margem esquerda 10, 0,146 e na margem direita 10 e 0. Então, só digitar. X0, 0,146, X10, 0. Dá um OK e aí ele já o referenciou. Pronto. Estamos prontos para seguir em frente e agora, a partir dessa geometria unidimensional, a gente vai, no próximo passo, converter essa geometria unidimensional para bidimensional. A gente vai criar uma malha bidimensional a partir dessa geometria. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Vou ficando por aqui e a gente continua, então, com essa aplicação prática, né, na próxima videoaula. Até logo!